Oi, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Galera, chegou a hora tão aguardada. A hora do exercício, a hora da atividade. Estudamos teoria até agora, né? Estudamos a evolução dos modelos atômicos e estudamos as partículas subatômicas. Chegou a hora da atividade. Essa atividade tem como objetivo reforçar a ideia do conceito, não é? Então, se a gente estudou teoria, vamos aplicar a teoria na prática. Então, esse exercício, ele é similar ao vestibular. Algumas questões são de vestibular, algumas questões são de Enem. Vamos trabalhar essas questões e eu prometo, cara, tá fácil. Tá muito fácil. Não tem erro. Com muita calma, você preste atenção. Você pode copiar, você pode repetir o vídeo várias vezes, você pode copiar também várias vezes, ou não. Prestou atenção na primeira vez, entendeu já como é que responde? Pronto, tá valendo. É o que importa. Portanto, chegou a hora. Vamos para a atividade. Valeu. Qualquer coisa, perguntem. Eu estou à disposição de vocês. Fui. E aí, vamos começar a atividade. Então, gente, estou mostrando para vocês duas questões. Nesta plataforma que eu estou usando, que é do meu tablet, eu vou mostrar para vocês duas questões, depois mais duas, mais duas, mais duas. E vou respondendo com vocês, escrevendo aqui nesse espaço em branco. Se tiverem dificuldades, comentem. Se tiverem dúvidas, comentem. Se quiserem elogiar, também elogiem, tá? Bom, primeira questão. Indique o número de prótons, o número de nêutrons e de elétrons que existem, respectivamente, no átomo de mercúrio. E aparece aí o símbolo Hg, que é o símbolo do mercúrio, e aparecem esses dois números em cima do Hg, que é 200, e esse número embaixo, que é 80. Então, primeiro, vamos identificar o que ele pede. Ele pede o quê? Indique o número de prótons. Vou marcar aqui prótons. Indique o número de nêutrons. Vou marcar aqui nêutrons. Indique o número de elétrons. Vou marcar elétrons. Beleza. Vou separar aqui o mercúrio, Hg, 200 em cima e 80 embaixo. O que isso significa? Significa que o número atômico dele é 80 e o número de massa é 200. Olha que legal. Pela teoria, nós sabemos o seguinte: o número atômico é a mesma coisa que os prótons e elétrons. Então, quantos prótons tem aqui? 80. Quantos elétrons tem aqui? 80. E a sua massa permanece 200. O que está faltando, gente? Está faltando os nêutrons. Como é que eu acho ele? Vamos, então, usar aquela bendita fórmula A, que é igual a Z mais N. E substituir os valores na fórmula. No lugar do A, eu coloco 200. No lugar do Z, eu coloco 80. E vou repetir o mais e vou repetir o N. Olha que massa. Qual é o número, então, que eu devo somar com 80 para dar 200? N só pode ser a subtração de 200 por 80, que é 120. Pronto, galerinha. Ele pede o número de prótons. Já sabe quantos prótons são? 80. Ele pede o número de nêutrons. Já sabe. 120. O número de elétrons também já sabe. 80. Qual é a resposta?
80, 120. 80, resposta, letra C. Que massa! Joia! Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Vamos continuar. Questão 2. Um íon de certo elemento químico de número de massa 85 apresenta 36 elétrons e carga mais 1. Qual é o número atômico desse íon? Então essa é a pergunta dele. Número atômico desse íon, eu vou marcar aqui qual é o número atômico dele. Então eu vou agora ler novamente, separando as informações. Um íon é sempre aquele átomo que tem carga, aquele que ganha elétron ou aquele que perde. Então, vamos lá. Um íon de certo elemento químico de número de massa 85, A é igual a 85, apresenta 36 elétrons. 36 elétrons. E carga mais 1. Essa carga mais 1 quer dizer que ele vai ser um átomo qualquer com carga mais 1. Ele perdeu um elétron. Vou colocar aqui, ó. Ele perdeu um elétron. Pronto. Se ele perdeu um elétron, vamos aumentar, né? Vamos dar de volta esse elétron para ele. Naturalmente, ele no seu estado nêutron, se ele tem carga mais 1, eu boto de volta um elétron, ele vai ficar com 37 elétrons, na verdade. E aí, quando ele ganha novamente, ganha de volta, ganha o elétron perdido, né? Ele ficará com 37 elétrons. Pronto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele, no seu estado nêutron, ele tem um número atômico 37. Por quê? Porque ele vai ter 37 prótons e 37 elétrons. Aí, quando ele perde um elétron, esse 37 tem que diminuir para 36. E ele fica com carga positiva, mais 1. Tá? Então, a gente acabou de responder a questão, gente. Qual é o número atômico desse íon? 37. Legal? Espero que tenham entendido. Tá? Joia, vamos continuar. Um pouco mais aqui. Questão de número 3. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Vamos separar. Ele pede aqui o quê? Número atômico e número de massa. Ok, quais são as informações então? Lendo de novo e separando as informações. Eu tenho lá 83 prótons, 83 elétrons, 126 nêutrons. O que isso significa? Significa que o número atômico dele é o número de prótons. 83. Já respondemos, tá? Uma informação legal, pela teoria a gente responde. Questão fácil, top de linha. Vamos continuar. Ele pede o número de massa. Então, para achar a massa, vamos usar aquela fórmula. A é igual a Z mais N.
A é igual. Vamos substituir. No lugar do Z eu coloco 83, mas no lugar do N eu vou colocar 126. A, portanto, será 209. Pronto, então a resposta tem que ser número atômico 83, número de massa 209. 83 é o número atômico, 209 é a massa. Letra A. Fácil, né, galerinha? Espero que vocês estejam percebendo a aplicação da fórmula A igual a Z mais N. Espero que vocês estejam percebendo a teoria. O Z, o número atômico, representa a quantidade de prótons e elétrons. A teoria sobre íons. O íon é um átomo que ganha elétron ou que perde. Tá? Então a gente sempre vai representar com mais aquele íon que perdeu e com menos o íon que ganhou. Vamos continuar. Rapidinho, questão 4. Olha isso. O íon de Na+, 23 e 11, contém. Galera, Na+, vamos interpretar isso aqui. Na+ quer dizer o quê? Quer dizer aqui que ele perdeu um elétron. Esse positivo quer dizer que ele perdeu um elétron. Muito bem. O número atômico dele quanto é? 11. O número de massa dele quanto é? 23. Isso significa que ele vai ter quantos prótons? 11. E quantos elétrons? Deveria ser 11. Mas não é. Por quê? Porque tem um mais. Ele é um íon. Ele perdeu um elétron. Então, neste caso, a resposta, se ele perdeu um, não é? A resposta é 10. Portanto, quais são as informações do sódio, íon sódio? A informação é que ele é positivo, ele perdeu um elétron. O número atômico dele é 11. Quer dizer que ele tem 11 prótons e 10 elétrons. E sua massa é 23. Tá faltando achar os nêutrons. Vamos lá. A é igual a Z mais N. No lugar do A eu coloco 23. No lugar do Z, coloco 11 mais N. Portanto, qual é o número que eu somo lá? Com 11, que dá 23. Resposta, esse mesmo. 12. 12 mais 11, 23. Assim sendo, ele faz a pergunta, né? Quantos prótons ele tem? 11. Então eu já sei que a letra A ou a letra D. Quantos elétrons? 10. Então já sei que é a letra D já de cara, tá? Porque 11 prótons, 10 elétrons é a única opção e 12 nêutrons. Terminamos, galerinha. Olha aqui, questão super fácil para vocês. Espero que estejam entendendo. Vamos continuar. Quinta questão, uma questão um pouquinho mais difícil. O número de elétrons do cátion X2+, de um elemento X, é igual a um número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 10 e número de massa 20. O número atômico do elemento X é quanto? Então, peraí. Eu tenho que separar esse gás nobre. Essa informação é importante. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 10. Então, vou colocar aqui. Z igual a 10. E número de massa 20. A igual a 20.
Essa informação aqui é informação para o elemento do gás nobre. Perfeito. O que ele pede? O que ele está pedindo para a gente? O número atômico do elemento X. Ele quer isso aqui, ó. Esse Z aqui do elemento X. Mas bora voltar para o começo para entender melhor, né? Elemento X. Vamos ver. O número de elétrons do cátion X2+, vamos separar aqui. X2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Muito bem. O número de elétrons do cátion X2+, de um elemento X, é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 10. Ok, beleza. Então, vamos lá. Número atômico aqui, isso quer dizer que ele vai ter 10 prótons e 10 elétrons. Essa informação, ela já vai servir para o que eu quero. Ele já está dizendo para mim que o número de elétrons do cátion é igual a 10. Então, isso aqui, a gente vai dizer que o número de elétrons aqui é igual a 10. Tá? Beleza? E daí, professor? Bom, gente, o número de elétrons do cátion, ele perdeu 2. Se ele perdeu 2, ele está me dizendo que o número aqui de elétrons é 10. Mas se ele perdeu 2, quer dizer que ele, no seu estado neutro, antes de perder, quantos elétrons ele tinha? Antes de perder, ele tinha mais 2 elétrons. Ele tinha 12. E aí é aquela pergunta agora. O número atômico do elemento X é quanto? Então, ele em seu estado neutro, antes de se transformar em íon cátion, ele tinha 12 elétrons, consequentemente, seu número atômico era 12. Eita, parece um 14, deixa eu fazer aqui direito. Resposta letra C. Que massa, né? Complicou um pouco, espero que não. Espero que vocês tenham gostado, tá? Terminamos aqui, por enquanto, a atividade. A gente está sempre usando a teoria e aplicando na prática. Espero que vocês perguntem, caso seja necessário, tá bom, gente? Se gostaram, dê o like. Valeu, fui. Até a próxima.